médium é um mestre? Lá em Mateus capítulo 23, versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então vamos agora à dissertação do Miramês. Mesmo um médium compassivo, honesto, indulgente, sincero, benevolente, trabalhador e instruído, não deve se colocar em lugar de mestre, pois é um companheiro de todos, com idênticas necessidades no aprendizado. Louvor em boca própria estraga o ambiente da simplicidade e multiplica as condições para o crescimento da presunção. Médiuns, nunca deveis aceitar esse título de mestre, porque, se isso é perigoso saindo de vós, tem duplo perigo partindo dos outros. Nesse caso, transforma-se em um convencimento, onde o bom senso não é ouvido, e a maior catástrofe será virar canção popular. Distinguir a si mesmo é abrir as portas íntimas, as ventanias do amor próprio e desinteressar-se pela amplitude dos valores conquistados em outras áreas. A criatura que foi assinalada pelo destino para servir como instrumento para que os espíritos desencarnados se comuniquem com os homens, em primeiro lugar deve estar ciente da sua posição. Se todo o aparelho tem de estar em perfeitas condições para trabalhar, o médium não deixa de ser um aparelho e dos mais complexos. Eis aí que a função mediúnica requer condições apropriadas para o recebimento da fala espiritual. E o preparo é um pouco demorado, exigindo muita perseverança na educação e disciplina. As leis que regem e sustentam a harmonia das coisas e dos homens certamente não pedem perfeição na altura evolutiva em que se encontram as criaturas. No entanto, esperam que todos se esforcem para melhorar, trabalhem sabendo a parte que lhe toca no cumprimento dos seus deveres terrenos e espirituais, tendo o Evangelho como a bússola de nossas naves diante do mar da vida. Focalizai este assunto, deixai que a vossa mente se prenda por instante neste conceito e tirai as deduções, que são várias. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 38. A cruz de Cristo, simbolizada na terra como o lenho do Calvário, é o percorrer das nossas existências, os contrastes que nos educam, que trazem consigo todas as formas de infortúnio, e o médium deve tê-la mais visível nos ombros, levando-a até o topo do seu próprio Calvário, sem reclamar, sem exigir, sem acusar quem quer que seja. Basta observar com decência a natureza, sem as implicações que poderão advir do espírito imaturo. Todas as respostas para a ansiedade do aluno, que desenvolve seu raciocínio com modéstia, comparação às leis de Deus, movimentando as coisas em perfeita sintonia com os ensinos de Jesus, de maneira mais fácil ao entendimento e nos dando maior desembaraço no correr da vivência. Em muitos casos, pretendemos mostrar aos outros a nossa proficiência, deixando de reconhecer que a verdadeira grandeza se situa com maior humildade, partindo das
partindo da premissa de que tudo vem de Deus, não somos mestres de nada, apenas no nosso crescimento diante da proeminência do Senhor, recordamos o que aprendemos com Ele, e quando nos esquecemos das lições, recorremos a Jesus, que nos faz lembrar de tudo o que Ele tinha dito na profundeza das nossas consciências. Para que pretensão o título de irmão, muito divulgado pelo Evangelho, nos nivela de maneira extraordinária. De fato, sensitivo, nos campos de trabalho que a vida o situou, fica sujeito constantemente à imodéstia. Imodéstia, porém, tem ao seu lado os livros doutrinários, a presença da vigilância, o orar e vigiar na prece e os dois centros de força, coração e inteligência, para decidir escolhendo a própria posição que lhe fornece o equilíbrio. Meus filhos, se abraçastes a mediunidade e quereis saber o que sois no seio da vida, já vos falamos, sois iguais aos outros e irmãos de todos, no coração de Deus, sob a presença de Jesus Cristo, e para o bem de todos, repitamos. Aí ele repete aqui o versículo. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o seu mestre, e vós todos seus irmãos. Assim seja. Pode fazer a prece, Valdemir? Sim. Então nós agradecemos a Deus, a bênção da vida, a Jesus, que é o nosso modelo e guia, as lições tão importantes para a nossa formação moral e espiritual, a casa que nos acolhe, a direção espiritual desse grupo, cujas portas estão aí há 40 e poucos anos abertas, as lições que têm chegado, cada qual assim, mais instrutiva que o outro, né? A gente percebe esse aumento, né, de conteúdo e ao mesmo tempo de responsabilidade, porque são muitas informações novas, para nós novidades, e que realmente mexe com o nosso íntimo e fortalece o nosso crescimento, né, a nossa evolução espiritual, que possamos ter atitude acima de tudo. E que daqui possa emanar sobre toda a humanidade fluidos de paz, de saúde, fluidos medicamentosos, alcançando aqueles que mereçam, que estejam necessitados de recebê-los na noite de hoje. Que Deus abençoe o nosso encontro, que possa transcorrer em paz com a boa assimilação de tudo aquilo que estamos estudando. Deixa eu ver qual é a lição de hoje, que esse livro eu nem abri. Então, estamos na segunda parte do capítulo 14 dos médiuns. Estamos no item 2, médiuns sensitivos e impressionáveis. Então, a gente estava no... falando sobre o quê? Médiuns de efeitos físicos. E agora é médiuns sensitivos ou impressionáveis. Questão 164. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual nos podem se dar conta. Esta variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial.
é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, da mesma forma que há outros muito irritáveis que não o sentem absolutamente. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também sua individualidade, como um cego reconhece por um certo não sei que a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se com relação aos espíritos um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável, e de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa, desagradável, há como um cheiro de impureza. Eu só devo estar carregado de mau espírito. Fico toda hora tenso, nervoso, discutindo onde não tem que discutir. É esse aqui. Então vamos aqui ouvir o Miramês aqui sobre médios sensitivos. O espírito é um ser individual, na qualidade de filhos de Deus, que herda atributos qualificados como menores, mas irradiando a substância divina na vivência do amor. Os dons espirituais têm uma só fonte, que é o Criador. Porém, despertando no homem, eles se dividem em várias modalidades, operando cada um em uma direção. Entretanto, chegando o espírito à perfeição, eles voltam a se fundir em um só valor, que corresponde a todas as divisões anteriores formadas. Só que acrescida de mais riqueza o aprimoramento. O homem sensitivo é parte desse todo, porém não dá notícia de todas as coisas por lhe faltarem qualidades para tal, de que somente o conjunto é capaz. Assim os outros dons no mesmo caminho da perfeição. Toda a perfeição evidencia a unidade. Todo médio é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médio de comunicações mais diretas com os espíritos. A sensibilidade reconhece que existe algo espiritual em torno de si, sentindo até o seu contato, até ao ponto de um fluido percorrer todo o seu corpo. Sensibilidade aflorada é mediunidade a caminho. Sensitivo é como um aparelho que mede a radiação e registra a presença de espíritos na faixa em que eles vivem. A doutrina dos espíritos, sendo o Consolador prometido, vem trazer novas diretrizes da vida espiritual e é capaz de prová-las, alegrando o coração com novas esperanças para todas as criaturas. Estamos vendo e sentindo que os tempos são chegados, em se analisando os acontecimentos em toda a Terra. Nunca se falou tanto da vida espiritual quanto agora. Nunca se falou de Jesus como agora. É a força do seu amor atingindo a todos. Por que agora? Porque todos os povos entraram na aquisição da maturidade como sensitivos, percebendo que a luz desce de novo à terra, trazendo uma mensagem de esperança. É o fim dos tempos, mas dos tempos maus, cedendo lugar para os tempos bons, onde o arrependimento sinaliza e cria ambiente para o amor, onde a mentira começa a desaparecer e a verdade a dominar, assim como a caridade, perdão
o perdão, a fraternidade. O sensitivo deve preparar lugar para presenciar o Mestre dentro do próprio coração e escutar a sua voz, que ressoa na consciência e que se chama Evangelho da Vida. Os tempos estão chegados. Os tempos estão chegados. Os tempos estão chegados, dando a entender que é o fim das cerimônias, das adorações de imagens, de esculturas, da fé cega, da letra morta, do interesse em bens terrenos, das ilusões de posses transitórias, do apego às coisas e criaturas, das paixões inferiores, dos lugares certos para adorações de Deus. De se afirmar que Jesus somente está ali ou aqui, de que o Satanás existe, tentando aqueles que não participam desta ou daquela religião. Eis que está às portas o Cristo vivo, abençoando toda a humanidade, em todas as religiões e filosofias, ou sem elas, abençoando a terra e todos os reinos da natureza, tornando o planeta em uma instância de luz, onde todos encontrarão tudo como irmãos em caminho para o Criador e a humanidade como uma corrente, com o amor unindo os elos para a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queiramos ou não, todos somos sensitivos, percebendo esse grande dia de alegria, que é o céu encontrando-se com a terra e a luz desfazendo as trevas. Os homens outrora frios e se dizendo corajosos, que a história registrou pelos duelos e guerras fratricidas em que a ignorância os atirou, estão reencarnados na pátria onde se vê o cruzeiro de estrelas mostrando a sua redenção, como sensitivos e impressionáveis para a aquisição da coragem cristã e da persistência no bem, onde os valores se reúnem como um todo de luz, capaz de dar exemplo da vida às outras nações, mostrando que somente o amor salva e tranquiliza os corações. E lá em Filemão 1,15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o pusesses para sempre. A luz da vida, pela agressividade dos povos, afastou-se temporariamente, para depois, com a maturidade pelo amor, ficasse mais presente. Eis o momento. Jesus se aproxima da humanidade pelos recursos que ela possui, e a felicidade se instala, partindo dos corações e consciências na glória da vida, para a glória de Deus. E iluminados pela luz da vida, os sensitivos e impressionáveis se completam num todo de amor. Que assim seja. É uma coisa meio poética, né? A gente tem que parar um pouco de ver jornal, que se a gente ouvir o jornal, a gente acha até que ele está sendo positivo demais até. Eu falo para minha esposa, eu não vai ver o jornal agora. Antigamente eu gostava, agora não vai, porque é só desgraceira. Antigamente tinha o jornal da desgraceira no canal tal, agora não, todos os canais é a mesma coisa, só desgraceira. Dificilmente vê falando alguma coisa mais positiva, né? Mas é porque dá ibope, né? Senão... Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer, Mestre Jesus. Mais uma vez aqui estamos e agradecendo por estarmos aqui, agradecemos por dar essa prioridade a essa expansão de consciência, essa prioridade a estar aqui nesse grupo, nessa egrégora de uma consciência uníssona,
uma consciência aqui coletiva na proposta da autoeducação, do autoconhecimento, trabalhando a autoiluminação. E por isso só temos a dar muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação com nossos irmãos desencarnados. Que a paz seja uma resultante na consciência de todos. Que assim seja. Tem um espírito aqui dentro, aqui andando, transtornado, sujeito alto. O corpo do cara parece o corpo de um animal, entendeu? Ele está transtornado. Então vamos criar uma sintonia para que esse irmão, se possível for, dê o seu depoimento para essa situação, se possível for confortando, e que ele possa compreender que tudo são experiências para a gente vivenciar e acolher o melhor da situação. Mestre Jesus, que esse irmão possa se confortar, possa compreender a verdadeira necessidade de vivenciar situações, que o mais importante nisso tudo é a sua paz, seu equilíbrio, que ele e todos nós aqui possamos compreender e manter a atenção de onde está ancorado a minha energia, em que frequência eu canalizo a minha frequência, e assim sendo, se acalmar, se tranquilizar. E se for da vontade do Pai, que você possa dar o depoimento, irmão. Senão a mensagem já foi dada, e que você possa compreender que você é a pessoa mais importante no teu universo, e que nada vai te prejudicar verdadeiramente, a não ser você mesmo com você.
Espírito está dizendo assim: cuidado com os pensamentos. A gente erra por atitudes, por palavras, mas por pensamento. Cuidado com o pensamento. Agradecemos, irmão, pela ideia, mas que possamos compreender. Tudo passa, tudo é aprendizado, todo momento é um estágio no qual estamos passando. Se não conseguimos dominar os pensamentos, é um estágio de incapacidade, mas sabendo que mais tarde conseguiremos. A proposta é progressista e o trabalho tem que ser feito a todo momento. Não vamos entrar na obsessão, na polaridade, no medo. Vamos viver a vida e ver o de melhor que a vida tem a nos dar. Pois tudo é experiência, tudo são situações para experienciar. E isso é viver. Viver centrado de que somos as pessoas mais importantes no nosso mundo, vivenciando situações e o Pai com a gente. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos agora, encarnados e desencarnados, tentar se vincular com a frequência do nosso modelo aqui, tentar entrar em comunicação com o nosso irmão, nosso mestre, Jesus, o nosso Cristo. Mestre Jesus, que a vossa paz possa ser uma realidade aqui na nossa casa mental, que todos, encarnados e desencarnados, possam sentir esse momento pacificador. A vida é como o sol que nasce e se põe por determinado espaço de tempo. Nada morre, tudo vive, viveu e viverá sempre. E por isso só temos a agradecer, Pai, rogando muitas graças a Deus. Mestre Jesus, obrigado por mais esse banquete espiritual aqui formado. E repetindo que a paz possa ser a resultante de tudo isso. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem? Bem. É, dona Emília, tudo bem? Tem uma comunicação, olha? Eu não estou conseguindo ler direito, não, cara. Quer deixar para a próxima semana? Nossa, fica melhor. Hoje Tá. é que dia? 20 ponto. 20. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo. 26. 26. Deixa eu só ver. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar.
fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça